Olá, boa tarde. Agora eu vou começar a gravar uma série de vídeos falando sobre ansiedade. Por que a escolha do tema ansiedade? A maioria das pessoas que eu atendo sofrem com ansiedade. E quando as pessoas descobrem como se processa os caminhos neurais e os vícios que elas têm, né, de usar o cérebro negativamente, de se assustarem com os sintomas que elas sentem, fica fácil controlar, fica muito fácil controlar. Só que até que elas descubram isso, elas sofrem muito. Eu costumo dizer que a ansiedade é a mãe dos outros transtornos. Por quê? A ansiedade é uma coisa cruel, é uma coisa que faz as pessoas sofrerem muito. As pessoas sofrem muitas coisas que começaram com uma ansiedade leve, e aí o que as pessoas pensam? É uma ansiedadezinha e eu vou dar conta sozinho, e acaba que não dá conta. E aquilo vai, como vocês já devem ter lido, um abismo que chama outro abismo. Então as pessoas vão ficando mais escravas daqueles sintomas, mais escravas daquele sofrimento, e elas vão desenvolvendo outros transtornos, outros sofrimentos. Porque a ansiedade, ela é tão cruel que ela vai desde de roer unha, uma ejaculação precoce, a um outro transtorno mais sério, a um surto. Então, é realmente sofredor quem carrega esses sintomas, quem sofre com a ansiedade. E eu vou começar por explicar o seguinte: você não é a sua ansiedade. Legal, né? Eu falo que essa informação vale muitos milhares de euros. Você não é a sua ansiedade. Às vezes as pessoas gostam de falar, eu sou ansioso, como se fosse um prêmio ser ansioso, né? Eu sou ansioso, eu sou ansioso. Você não é a sua ansiedade. Você está ansioso, mas você não é a sua ansiedade. Então, como que isso se dá? Como que esse sofrimento começa? E como que ele se propaga ao ponto de você ter sintomas, N sintomas, né? Queda de cabelo, roer unhas, batimentos cardíacos acelerados, uma tonteira, uma visão embaçada, um mal-estar abdominal, como se tivesse comido alguma coisa que não digeriu, dormência nas extremidades, e dor de barriga, falta de ar, como se o ar fosse acabar, nó na garganta, dor no peito, boca ressecada, é uma série de sintomas. Eu não sei se você conhece alguém que tenha desenvolvido alguns desses sintomas ou que conviva com alguns desses sintomas, mas eu atendo muitas pessoas assim. Então, um primeiro passo que na psicologia cognitivo-comportamental a gente chama de psicoeducação é você aprender que você não é a sua ansiedade. Então, aprendido isso, você já fica um pouquinho mais feliz, porque você diz, oba, eu não sou minha ansiedade. E depois você vai descobrir também que você não é os seus pensamentos. Porque o que acontece com o ansioso? O ansioso pensa e ele já age com aquilo ali como se aquilo tivesse acontecendo. E normalmente ele catastrofiza. O ansioso nunca dá uma dinâmica feliz, um acontecimento maravilhoso do seu pensamento, de felicidade. É sempre catástrofe, é sempre perigo, é sempre sofrimento, é sempre uma morte iminente que o ansioso sente. Então, isso, quando você descobre que você não é os seus pensamentos, que você é um observador dos seus pensamentos, você pode tirar onda com seus pensamentos
que você fala? Pensamento, qual é a sua? Você é só um pensamento, você não está acontecendo. Então você precisa treinar o seu cérebro a fazer essa conversa, a essa observação com os seus pensamentos. Então, é muito legal quando o paciente se dedica aos exercícios, ao treinamento mental e ele descobre que ele não é os seus pensamentos, que os pensamentos não estão acontecendo, são só pensamentos. Então, uma dica para você começar, eu já até falei isso no outro vídeo, né? Que tem pessoas que sofrem com os esquecimentos e se distraem completamente porque elas vivenciam as catástrofes que elas imaginam como se fossem verdades, e como o nosso cérebro não sabe quando é uma imaginação e quando é uma realidade, para o nosso cérebro é tudo realidade. Então, se a pessoa visualiza, ela tem medo de sair de casa porque vai acontecer um acidente ou um assalto, e ela fica com medo às vezes de andar de ônibus, ou de entrar num carro, ou de ir a um determinado local que tem várias pessoas. Então ela começa a vivenciar aquilo como se já estivesse acontecendo. Então, para o cérebro, aquilo está acontecendo realmente, aquilo é o mundo real. E aí o que ela acontece? Os sintomas que ela desenvolve, ela sente no corpo, ela sintomatiza e sofre. Ela sofre porque as batidas cardíacas aceleram, as mãos podem suar e os pés, então é aquela sudorese muito intensa, mãos geladas e medo ou de morrer, ou de que vai acontecer alguma coisa, ou de que alguém vai acontecer com alguém, né, que ela gosta. Então ela sofre no físico realmente, só que para o cérebro aquilo é um desgaste, um cansaço. Para o organismo, que também produz hormônios que não são gastos, porque na realidade aquelas situações não existem na realidade, então esses hormônios não são utilizados para uma defesa, e aí a pessoa desenvolve com aquela produção hormonal o que nós chamamos de luta e fuga, porque seu cérebro te prepara para quê? Para lutar ou para fugir desse perigo iminente. Então